Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, na tua presença está a tua filha, ó Pai. Eu tenho certeza que o Senhor já ministrou o seu coração. Tudo aquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas nesta manhã. E que nós possamos abrir as nossas mentes, corações, para recebermos do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Sustenta a tua filha, ó Pai. Renova ela. Guarda a sua família, seus projetos e seus sonhos, ó Pai. Que ela seja, Senhor, realmente canal do Senhor em todas as instâncias para as nossas vidas, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aprendendo a servir com Jesus. Não tem melhor exemplo para estarmos aprendendo a servir. É o amor de Cristo que nos faz amar, independente de posição social, independente de idade, de sexo. Esse é o amor de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Realmente sermos chamados de cristãos. Que privilégio. Privilégio grande ser chamados de cristãos. Os cristãos foram chamados assim pela primeira vez em Antioquia. Porque quando Jesus morreu, ressuscitou, andou por 40 dias aqui na terra, algumas reuniões, apareceu para algumas pessoas. Por 40 dias ele esteve aqui na terra, para provar a sua ressurreição. E ele disse assim: eu não vos deixarei órfãos. É necessário que eu vá, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre vocês. E Ele é que vai convencer, Ele que vai nos convencer desse amor de Cristo. É Ele que vai falar a meu respeito, é Ele que vai testemunhar no seu coração a respeito de Cristo. E as pessoas começaram a evangelizar. As pessoas, Atos, abra a sua Bíblia, Atos 2. Atos 2, 42. A comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuava a reunir no pátio do templo, partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui está a demonstração, é um exemplo também a ser seguido por aqueles que se dizem cristãos, por aqueles que dizem que seguem a Cristo, por aqueles que dão continuidade ao trabalho de Cristo. Então esses discípulos começaram a evangelizar ali o Império Romano. O mundo onde eles estavam, começaram, um ia para uma cidade, outro ia para outro, e uma coisa que os fizeram ir também, foi a perseguição. Às vezes Deus permite que circunstâncias adversas venham na nossa vida, para que nós saiamos do nosso comodismo, da nossa vidinha medíocre, uma vidinha que às vezes olha só para si.
olha só para os seus problemas, olha só para a sua família, para o seu mundinho. E às vezes vem situações adversas que faz você sair daquele comodismo, daquela mediocridade, e realmente colocar em prática aquilo que tem aprendido do Senhor. Porque aqueles que ouvem as minhas palavras, disse Jesus, e as colocam em prática, não é somente ouvir, mas é colocar em prática. E aqui nós temos o exemplo desses discípulos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Por isso que nós temos que estar firmados neste ensino. O ensino que eles receberam de Cristo e foram passando. Não é o ensino dos homens, não é a doutrina dos homens, mas a doutrina que eles receberam de Cristo, diretamente de Cristo, e foram produzindo e foram repassando de cidade em cidade, e vidas foram se convertendo, sinais e maravilhas foram sendo realizados, porque eles tinham tudo em comum. Ninguém ficava, não, isso é meu, isso é só para mim. Ei, meu irmão, Deus não vai perguntar qual a marca do carro que você tem, mas quantas pessoas você tem trazido para a igreja através do carro que Deus te deu. Deus não vai perguntar em qual setor que é o seu apartamento, a sua casa, mas como você tem aberto as portas para que esse evangelho esteja dentro da sua casa e vidas que estão ao seu lado estão sendo alimentadas através do evangelho de Cristo Jesus. Tem pessoas que têm a cara de pau de pôr assim no carro, propriedade exclusiva de Jesus. Não é nada. Não dá carona, não busca o doente, não leva o doente para o hospital. Eu lembro no início quando nós começamos esse trabalho, e não sei se foi a pastora Lúcia que teve essa visão, e que nós somos, continuamos sendo um hospital, e que chegava muitas pessoas enfermas que não estavam tendo lugar para colocar os enfermos. Edileuza. E aí não dava nem para pôr elas deitadas, tinha que colocar sentadas, porque não tinha espaço para tantas pessoas doentes que chegavam, e que tinha as ambulâncias que corriam por essa cidade, e nas ambulâncias estavam escrito Catedral da Família. Será que essas ambulâncias não estão sendo paradas? Não estão estacionadas dentro da sua casa? Dentro da minha casa, dentro do meu conforto? Dentro do meu comodismo? Da minha indiferença, o que é pior? Eu olhar para o problema do outro, olhar para a situação, para a desgraça que o outro está enfrentando e fingir que não estou vendo nada. E aquilo ser alheio. Hoje em dia, eu achei muito interessante uma foto que passaram para mim na internet, onde tinha uma pessoa afogando e as pessoas que estavam em volta estavam tirando foto. Em vez de acudir e tirar a pessoa lá, não, estava todo mundo tirando foto. Desse jeito nós estamos vivendo hoje. Tem nada a ver com isso. Isso não é problema meu, não. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que evangelho de Cristo é esse que nós estamos vivendo? Um evangelho egoísta? Um evangelho eu quero mais? O que tem para oferecer? O que essa igreja tem para me oferecer? Tem para te oferecer serviço. Tem te oferecer serviço, expansão no reino de Deus. Amém? É cumprir a ordem de Jesus.
Ele mandou ficar, mas Ele mandou ir também. Fiquem e abasteçam. Fiquem e se alimente. Sejam fortalecidos. Mas não fica muito parado não, só alimentando não, porque senão começa a engordar. Começa a ficar, ter repulsa de alimento. Meu irmão, quando a gente está muito cheio, pode oferecer a comida melhor que for, você fica repugnando, não é assim? Assim é com você, meu querido. Você vai alimentando, está cheio. De repente, pode chover, pode fazer sinais e maravilha aqui na frente. Você fala, é só isso? Porque tem momentos, não é o momento de alimentar, tem momento que é hora de ir. Tem momentos que é hora de servir. Tem momentos que é hora de sair. Aí sim, você vai estar realizado, tem paz, tem alegria. No livro de João, o apóstolo amado de Jesus, não era tão amado assim, não era tão merecedor assim. A gente olha para ele, depois que ele começa a escrever as cartas, fala, nossa, mas esse homem é perfeito, manso. Mas teve uns períodos na vida que também não foi tão exemplar assim. Um dia, ele e o seu irmão pediram a Jesus, Senhor, quando eu estiver lá no seu reino, quando estiver lá, deixa eu sentar à direita e o meu irmão senta à esquerda. Está querendo glória, sem passar pela cruz, sem passar pelo sacrifício. Mas depois ele aprendeu. Um discípulo que esteve com Jesus em todos os momentos. Os outros todos abandonaram, mas esse aqui perseguiu. Foi em frente. Esteve com Jesus até os últimos minutos. E ele diz assim, João 13, 3-5. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Vamos repetir todos juntos essa última palavra aí, no versículo 17, vamos lá? 1, 2, 3. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Vocês conhecem a verdade? Então pratique essa verdade. Porque a fé sem as obras, já dizia Tiago, é morta. Se a fé que eu deposito em Cristo Jesus não vier acompanhado de obras, de boas ações, é morta, é inútil. Nós não fazemos obras assistenciais para recebermos salvação. Nada disso. A salvação que recebemos é de graça. Mas, como somos salvos, nós praticamos boas obras, porque nós somos parecidos com o nosso Pai. Porque Ele deu o que tinha de melhor. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo. Ele não deu qualquer um, não. Já que é para o povo lá, vou mandar Satanás. Já que ele caiu mesmo, vou mandar Satanás lá para o mundo, para esse povo. Não. Eu vou dar o que eu tenho de melhor. Tem muita gente esperando muito de Deus e não faz nada. Tem gente querendo o melhor de Deus, mas tem oferecido para Deus o pior. O resto, a sobra. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Esse aí é Jesus Cristo.
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele diz lá no primeiro versículo, diz assim: Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Ele sabia, ele conhecia a sua identidade. Jesus sabia quem ele era em Cristo Jesus, em Deus. Cristo sabia quem ele era em Deus, sabia a sua identidade. Então, para ele, quando ele pegou aquela toalha e fez esse trabalho tão simples, que era feito pelo menor escravo, era um serviço de menor escalão. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não ia estar sendo humilhado por praticar aquela atitude, porque ele sabia que ele tinha vindo de Deus e estava voltando para Deus. Ele tinha todo o poder. Mas, mais do que removendo sujeira daqueles pés, Jesus estava removendo as dúvidas, as incertezas, as inseguranças, as fraquezas. Olha, mesmo vocês não valendo nada, quem aqui lavaria os pés de Judas? De Pedro? E Pedro ainda não queria, não. Jesus, não faz isso não, esse serviço é muito, muito simples para o Senhor. Ele falou assim: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então ele falou: então já que é para lavar, então lava o corpo inteiro, Senhor. Pedro é desse jeito, ele é 880, né? Quem estava lavando os pés dos discípulos era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Era aquele que formou todas as coisas. As mãos que fizeram os céus, as mãos que fizeram o mar, as mãos, os dedos que fizeram as montanhas, eram as mesmas mãos que estavam ajoelhado ali, lavando os pés dos discípulos, dizendo para eles: olha, pega o meu exemplo. Eu poderia estar aqui, num trono aqui, e todo mundo me servindo, porque eu sou o Filho de Deus. Mas ele diz lá em Lucas: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida. Essas mesmas mãos estão ali, naquele gesto de humildade, nos ensinando a pegarmos o exemplo dele e seguirmos. Lavando os pés daqueles que iam duvidar, daqueles que duvidavam das promessas de Deus. Lavando os pés daqueles que iam abandoná-lo. Esse mesmo Jesus, que um dia todo joelho se dobrará diante dele, mas ele se dobra para nos ensinar a servir através do amor. Jesus nos ensina a servir por amor. Eu gostaria que esse versículo tivesse bem gravado na sua mente, que você riscasse esse versículo na sua Bíblia. A Bíblia pode ser riscada, viu? Pode ser anotado, anota, escreva. Deus falou com você, anota o dia. O que foi que Deus falou? Esse versículo, ele é muito importante. Ele está no livro de Filipenses 2, versículos 5 a 8, que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo, o mesmo sentimento de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de
tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Tem em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Diferente de outra pessoa que nós conhecemos, Satanás, que diz: eu vou erguer o meu trono acima, eu vou ficar igual. Qual é o sentimento que domina sobre a sua vida quando alguém faz alguma coisa contra você? É o sentimento de Cristo que perdoa? É o sentimento de Satanás? Fala, paga com a mesma moeda, dá o troco, você não merece, você não pode. Qual o sentimento que tem regido a sua vida? É o sentimento de Cristo Jesus, que não tem usurpação de querer ser idolatrado? Olha, se ninguém vê o meu trabalho, olha aqui, olha aqui. Louvado seja eu, glorificado seja meu nome. Se eu não fizer, se eu não estiver na reunião, a reunião não vai para frente. Se não for eu que fizer, se não for eu que pregar, se não for eu que estiver lá na frente daquele grupo familiar, não vai para frente. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento de humildade, de perdão, de reconciliação. Ei, meu irmão! Qual é o sentimento que você tem quando alguém te calunia? Quando alguém te fere? Quando alguém te apunhala pelas costas? Qual é o sentimento que você está nutrindo? Olha para dentro de você nessa manhã e vê qual o sentimento que você está tendo. É o sentimento de Cristo Jesus ou é o sentimento do inimigo, Satanás? Quem tem regido a sua vida? Debaixo de quem? Você está sendo controlado por quem? É pelo Espírito Santo de Deus ou é pelo Espírito do inimigo? Quem controla a sua mente? Quem controla as suas emoções? Quem controla as suas atitudes? Para um pouquinho e dá uma analisada. Está parecido com Jesus? Ou não? Se não tiver, nós temos que melhorar. Nós temos que consertar. E esse é um dia especial de Deus para as nossas vidas, para olharmos para dentro de nós, para que deixarmos o Espírito Santo de Deus, nem é nós mesmos, porque se nós olharmos, nós vamos achar que está muito bom. Deixarmos que o Espírito Santo de Deus nos sonda e ver se há em nós algum caminho mau. E deixarmos sermos controlados, conduzidos, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Será que nós temos o mesmo sentimento de Cristo Jesus? Quando nós queremos alguma coisa, seja feita a minha vontade. Será que nós temos o sentimento de Jesus? Quando você deseja algo, mas muitas vezes aquilo não é de Deus para você, mas você não importa, eu quero. As escolhas, as decisões. Eu quero, mesmo não sendo muito bom, mesmo sendo contra a vontade da minha mãe, do meu pai, mas eu quero. Agora, eu quero voltar lá atrás. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos, se identificando comigo e com você. Ele veio, Deus se fez homem e habitou entre nós, como homem. Como homem. Ele venceu o pecado, ele venceu as tentações, não porque ali ele estava como Deus, não, ali estava como homem, para mostrar para mim e para você, que nós também podemos vencer as nossas tentações, nós também podemos vencer quando somos tentados. Esse negócio, tem um bando de gente jogando a culpa do diabo, e o diabo fala, opa, eu não tenho nada com isso não, até eu estou escandalizado. Até eu estou abismado. Que é isso? Uma pessoa fazer um absurdo desse? Não.
Eu lembro uma vez aí que nós estávamos tratando de um caso. Uma pessoa que estava adulterando. E depois nós fomos confrontá-lo. E ele rodava no chão e falava: é culpa do diabo, é culpa do diabo. E eu achei bom, o pastor Rui levantou e falou: levanta daí, não era de culpa do diabo, não, é culpa sua mesmo. É as nossas concupiscências. Concupiscências dos olhos, da carne. É aquilo que está sendo alimentado dentro de nós. Vai vencer aquilo que é alimentado dentro de você. Se for o espírito fica mais forte. O que você está alimentando mais? O que você está alimentando mais dentro de você? É a carne ou o espírito? Vai ser mais forte aquilo que você está alimentando mais. Você que para aí diante da televisão, fica vendo essas porcarias, tanto de coisa que fica, que vai só deixando um vazio. Parece que vai roubando assim a paz da gente. Você que abre a internet e fica alimentando de sites pornográficos. Você que fica alimentando, deixa os pensamentos, deixa aí. Ei, meu irmão, pensamento tem que ter freio. Através do Espírito Santo de Deus, Ele freia o nosso pensamento. O pensamento quer ir, mas você fala: opa, eu trago cativo aqui debaixo do Espírito Santo de Deus. Eu trago cativo a minha mente debaixo do Espírito Santo de Deus. Porque se a gente deixar, misericórdia, é do nosso coração que procede toda a maldade, os assassinatos, as violências, as iras do nosso coração procede. Por isso que nós temos que deixar o Espírito Santo lavando e enchendo também. Casa vazia é lugar para o diabo voltar com mais 7, viu? Não adianta só limpar a casa, não. Se não encher do Espírito Santo de Deus, o diabo volta mais forte. Ele traz mais 7 demônios. E o estado dessa pessoa é pior. Vai brincando, vai brincando. Brincando de ser crente, brincando de servir ao Senhor. Vai brincando. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o Espírito Santo de Deus que opera em nós o querer e o praticar. Sabe o que aconteceu? Jesus foi humilhado, não foi? Vamos para frente, o que foi que aconteceu? Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Deus o exaltou sobremaneira. Deus o colocou no lugar de honra, para que o nome dele seja exaltado. O nome dele tem todo o poder nos céus e na terra. É por isso que quando você for orar, você ora em nome de Jesus. Usa o nome que já delegou, já deu essa autoridade para que você pudesse usar o nome dele. Mas não pedindo coisas egoístas. Diz assim, palavra do Senhor: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para o seu próprio deleite. Para si próprio. Pensa só em si. Gente, é tão bom quando a gente começa a fazer pelos outros, que a gente esquece da gente. A gente esquece até de orar pela gente. Orar pelos seus, quando a gente está fazendo pelos outros, orando pelos outros, e fazendo, servindo ao outro, a gente esquece da gente e Deus vai fazendo. E Deus vai resolvendo, a gente nem preocupa e Deus está cuidando. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Para que todo joelho se dobre
dobre diante desse nome. Um dia a terra vai ver. Um dia os judeus que rejeitaram Jesus vão entender. Esse era o Filho de Deus. A principal motivação para o serviço: servir ao reino, servir a Cristo, servir aos irmãos, servir à igreja. Qual que deve ser a nossa principal motivação para servir? João 13:1, a parte B diz assim: ele sempre havia amado os seus. Jesus, falando a respeito de Jesus. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Presta atenção nessa palavra. Quando você lê a Bíblia, presta atenção naquilo que está falando. O que Deus está falando para você. Ele não desistiu dos discípulos dele, não. Ele os amou até o fim. Às vezes a gente pensa que o amor de Cristo por nós é se a gente fosse melhorzinho, Ele amaria mais. Se a gente fosse mais obediente, Ele amaria mais. O amor dele é incondicional. Não que eu vou abusar também dessa graça que eu estou recebendo. Como já diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6. Eu vou continuar pecando para que a graça se manifeste na minha vida? Nada disso. Agora eu que conheço a graça de Cristo, eu vou andar como Cristo, para agradar o meu Senhor, o meu Salvador. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim, me constrange. Oh, peraí, não pisa na bola. Ou então você pisou na bola. Escuta, não precisa ninguém ficar aqui falando para você o que você deve fazer ou não deve. Porque você tem dentro de si um freio, o Espírito Santo de Deus. Se é que você já não deixou ele bem longe, se é que você já não afastou, os seus pecados já não afastou dele, ele já se retirou da sua vida por causa dos seus pecados. Se não foi, se o Espírito Santo de Deus está aí, olha, ele diz, quando você erra, ele fala, você pecou, você não está agindo certo, não faça assim, muda de atitude. É ou não é? Hein? Eu não ouvi? É verdade ou não é? Com você? Porque se não for, é porque está cauterizada a mente e acabou tudo. Deixarmos ser controlados por este Espírito de Deus. A principal motivação para nós prestarmos qualquer serviço na casa do Senhor, para o Senhor, deve ser o amor. O amor. O amor deve ser a nossa maior motivação. O amor primeiro a Deus, que nos amou de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor. Então por que nós estamos dando o pior para o Senhor? Ele deu o que tinha de melhor. Por que nós estamos dando a sobra, o resto? Quando der tempo eu faço. Não posso, eu estou muito ocupado. Primeiro Coríntios 13, o apóstolo Paulo já dizia assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse o amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo que eu tenho, mas entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, isso nada me adiantaria. É o amor. É o amor de Deus que nos constrange a servirmos a Cristo e a servirmos uns aos outros. Ei, meu irmão, a sua vida tem sido um instrumento de Deus? Pergunta aí para o seu irmão. Pergunta aí para ele. A sua vida tem sido um instrumento de Deus para você servir na obra dele? O seu tempo tem sido um instrumento de Deus para servir ao Senhor, a servir os próximos?
os talentos que Deus te deu, os dons que Deus te deu, o dinheiro que Deus te deu, tem sido para servir ao próximo? Os bens que Deus tem te dado. Houve uma época na nossa vida que foi muito difícil, assim, tomar uma decisão. Deus estava nos chamando para a obra. Deus estava nos chamando para a obra. E aquilo é renunciar o trabalho, principalmente para o Salmo, de 40 anos. Renunciar aquilo que eu sei fazer, eu faço, eu comando, está indo muito bem, está prosperando, está rendendo, está lucrando, está prosperando. Mas renunciar para servir ao Senhor, para dedicar a obra inteiramente para a obra, foi uma decisão muito difícil. Muito difícil. E eu e o Salmo entramos num propósito com Deus, de jejum, de oração. E Deus falando sério com o Salmo. E ele ainda resistia. Muito difícil. E nós entramos num propósito de jejum, de oração. Eu praticamente fiquei trancada num quarto. Eu só saía para vir para a igreja, lendo Bíblia, orando, buscando a Deus, de madrugada, jejuando, orando ao Senhor, para que Deus nos... Eu já estava convencida, mas para que Deus convencesse o coração do meu marido. Ele achava assim: eu é que tenho que fazer pelas minhas filhas, eu que tenho que dar um futuro para minhas filhas, eu que tenho que dar, eu tenho que fazer, é eu que vou fazer. Mas Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nesse mesmo ano, no mês de junho, nós fizemos esse propósito em fevereiro. No mês de junho, eu e ele tivemos uma discussão. E eu falava: o que mais que você está esperando que Deus faça? Para você tomar uma posição completamente, inteiramente para a obra de Deus, para você ir para a obra do Senhor. E ele falou assim para mim: só se eu vender o escritório. Porque se ele falasse isso antigamente, eu falava: não faz isso não. É a galinha dos nossos ovos de ouro. Então faz o seguinte: arruma um gerente, põe o nosso genro. Nós tentamos de tudo. Tentamos com o genro, tentamos com o gerente, nada ia para frente. E aí ele falou assim, na hora sim do ímpeto, ele falou assim: só se eu vender aquele escritório. E eu falei: vende. E eu falei: eu não preciso de mais nada nessa vida. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso de mais bens, eu não preciso de mais casa, eu não preciso de mais carro. O que eu tenho, eu já estou satisfeita. Porque o meu maior prazer é servir ao Senhor, é estar na casa do Senhor. Eu falei: eu não preciso de mais nada. As suas filhas também vão se virar. Deus vai abençoar, elas vão se virar. E aí ele fez essa proposta de Deus. E num dia, pensa vocês, não é de Deus? Vendeu um escritório, 40 anos de contábil e administração. Um dia, um anúncio no jornal, não foi ele que colocou. Foi até o João, aqui da igreja, o irmão da igreja. Ele colocou um anúncio, não falou que escritório que era, que não podia. Né, os clientes, imagina, os clientes abriu o jornal, peraí, o mais de 250 empresas, o meu contador está vendendo escritório. Então não falou onde era, de quem era o escritório. Um anúncio, vende-se um escritório, e falou mais ou menos a quantidade de empresas, tudo. Um dia,
À tardezinha, um contador abriu o jornal, ligou para nós. Ou seja, ele ficava desconfiado. A família de contadores, e ele ficava desconfiado, falava assim, mas espera aí, se uma empresa é tão boa como vocês dizem, se essa empresa é tão maravilhosa, tão lucrativa, tão próspera, por que vocês estão querendo vender uma empresa assim? Aí nós falamos para ele, vamos andar conosco, para você ver. E aí começamos a trazê-lo na igreja, começamos a levar ele nas reuniões de empresários, começamos a levar ela nas reuniões de mulheres, e nossa vida assim, e aí falava, nossa, mas é uma loucura mesmo, né? Não tem como não, né? Não tem como cuidar de escritório e cuidar de igreja. Eles se converteram, se batizaram aqui, toda a família. Não é Deus? Ou seja, aquilo que a gente ficava preocupada, Deus começou a prosperar de outras formas. Deus começou a pegar aquilo que a gente tinha e multiplicar aquilo que a gente tinha. Não era mais nós fazíamos para Deus e Deus fazia para nós. Deus tem cuidado de uma forma tão linda. Deus tem cuidado de uma forma tão maravilhosa. Vale a pena a gente servir ao Senhor. Ele não fica devendo nada a ninguém. Ele não usurpa do nosso tempo, não usurpa da nossa vida. Pelo contrário, Ele é o nosso maior tesouro. Ele é o maior tesouro que nós temos. E tudo que nós fizermos é pouco diante de tudo aquilo que Ele já fez por nós. E ainda tem a vida eterna ainda, gente. Nossa vida aqui é passageira. Nós não sabemos quem está na fila, quem vai ser o primeiro a morrer. Aqui pode ser algum de nós aqui. Dentro dessa igreja, já tivemos vários jovens que morreram. Daqui da igreja. Com 18, 17 anos. Ei, mas o importante é nós estarmos preparados para essa volta dele. O importante é nós realmente deixarmos a nossa vida como um sacrifício vivo. Assim como o apóstolo Paulo falou lá em 2 Timóteo. Não, 2 Timóteo. Eu estou sendo derramado como uma oferta. Eu estou sendo oferecido como libação. Eu estou sendo oferecido. Ninguém forçou o apóstolo Paulo aquilo, mas ele mesmo estava se dando, assim como Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou por amor de muitos. 4:6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Qual combate você está combatendo? É o bom combate ou é o mau combate? Qual combate você está combatendo? Combati o bom combate. O bom combate é o bom combate de Cristo. Não é outro bom combate. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Está para você? Para você também essa palavra. As bênçãos celestiais não era somente para o apóstolo Paulo, é para mim e para você, todos que amam essa obra e todos aqueles que conhecem a verdade e a praticam. Combati o bom combate. Qual o combate que você está combatendo? É o combate humano, um combate dentro da casa, um combate onde estão sendo destruídos marido, mulher. Qual é o combate que você está combatendo? Dentro da sua casa. Quais as palavras que vocês estão usando um para o outro? Muitas vezes são as pessoas que nós mais amamos, que também são as mais feridas, machucadas. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Maridos,
Amai vossas esposas. Não foi eu que disse, é a palavra do Senhor. Meu marido fala isso todo o casamento. E quando ele não está me amando, eu falo, da próxima vez no casamento, você não vai falar aquilo lá não. Você não está amando como você está falando lá não. Ou vocês acham que nós dois não temos nosso momento? Não, eu falo para ele assim, não fica falando daquele tempo de qualidade lá no casamento, não, porque às vezes você não está tendo esse tempo de qualidade para quem casa, não. Isso foi algum tempo atrás. Graças a Deus que ele tem mudado. Graças a Deus, depois que ele começou a servir ao Senhor mais inteiramente, ele tem servido também mais a sua família. Ele tem lá, graças a Deus, que ele não gosta nem de passar na porta do escritório. Apesar de que aqui ele trabalha, às vezes ele fala assim, aqui é mais cansativo do que lá. Porque aqui lida com sentimento, lida com almas, lida com reino, lida com pessoas indo para o inferno, lida com pessoas desistindo da fé, da crença, lida com pessoas que estão voltando atrás, lida com pessoas que querem voltar para o Egito. Irmão, você estava caminhando tão bem, por que você está desistindo? Isso é muito doído. Quando você vê uma pessoa que está desistindo da fé, quando você vê uma pessoa que está desistindo do reino, e voltando para o Egito, querendo voltar para o Egito. Eu falo, Deus, dá uma acalmada aqui no coração, Senhor, senão a gente não suporta. As pessoas não querem. Você pega elas pro colarinho, e irmão, conserta, irmão, muda de vida, irmão, para de trair, irmão, para de... Não querem. E aquilo dói. Porque nós vamos ter que prestar conta das ovelhas que Deus nos deu. Nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor, do rebanho que Ele nos deu para cuidar. E se fosse por nós mesmos, Ele fazia Ele empurrar. Ah, irmão, já que quer ir, então vai. Vai, já que é pro buraco, vai. Vou te dar um empurrão. Mas não pode ser, né? Que haja em nós, pastores, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que lá naquela cruz, lá assim, em vez dele amaldiçoar, em vez dele pedir, manda, Senhor, miríades de anjo, e fuzila todo mundo aqui, esse povo rebelde, esse povo que não quer o meu amor, Deus fuzila, não, Ele fuzilou com as palavras dele, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Oh, Jesus, dá esse sentimento para nós. Não é fácil, não. Não é fácil. A ingratidão. Ontem mesmo a gente vê quem realmente valoriza aquele evento, a gente vê quem realmente, aquilo que ganha, vem agradecido, mas você vê os outros com a cara de que, como se nós fôssemos obrigados a dar, dá vontade de tomar de volta, dá isso aqui, você não merece não, dá isso aqui, ou se Jesus fosse agir com a gente do mesmo jeito que a gente age com os outros, né? Graças a Deus que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E ela se renova. Oh, glória a Deus, não é porque nós merecemos, é porque a misericórdia dele nos alcança, é a graça dele que nos alcança, é a graça dele que nos renova, é a graça dele que nos faz perdoar, é a graça dele que nos faz ir adiante. Quantas vezes pensamos em desistir? Quando olhamos para o lado, quando olhamos para as circunstâncias, quando olhamos para a ingratidão, quando olhamos para as punhaladas, queremos desistir, mas a graça dele e o exemplo dele nos faz prosseguirmos. É o exemplo de Cristo. Vamos ficar de pé. Eu quero encerrar essas palavras com as
últimas palavras que Jesus deixou nessa passagem. João 13:14. Se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Para que a sua vida tem servido? Para que a sua vida tem servido ultimamente? Vivendo em prol das suas coisas, em prol do seu próprio reino? Ou você tem servido, a sua vida tem servido para agradar ao Senhor? Para servir ao Senhor? Servir ao Senhor com o seu tempo, com os seus dons, com os seus talentos, com o dinheiro que Deus te deu para administrar. O dinheiro não é seu, você é apenas mordomo. Mordomos fiéis, porque se você é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Eu assino embaixo, porque Jesus já assinou. E tem outra passagem que te diz assim: se você não é fiel nas coisas materiais, como que eu posso confiar a você as coisas celestiais? Dá uma olhadinha na sua vida. Tá podendo Deus confiar em você? Com a graça de Deus é possível a gente servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ei, você só vai dar testemunho que é discípulo de Cristo se você estiver amando. E não tem como amar só em palavras. Que amor é esse? É igual marido e mulher. Não, eu te amo. Mas se está falando palavras duras, se está ofendendo, se não lembra da data de aniversário, se não cuida, que amor é esse? Amor de palavras? Amor tem que ser acompanhado com atitudes, com gestos, com carinho. Se nós dizemos que amamos a Deus, e como dizemos que amamos a Deus se nós odiamos o nosso próximo? Que amor é esse? É mentiroso, é mentira, é enganoso. Amor que ama a Deus, mas não ama o próximo. O amor é como uma cruz. Ela é direcionada para cima, que é para Deus. E ela é direcionada para os lados, que é para os irmãos. Comunhão uns com os outros. Como dizemos que amamos a Deus, se quando você é ofendido, ferido, você vira o rosto, você evita a pessoa, você muda de direção, você não passa naquela rua mais, você foge, porque você não suporta a cara daquela pessoa. Que amor é esse? Que amor é esse? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Deixa Deus falar com você. Deixa nessa manhã Deus falar com você. Que Deus nos dê uma unção de amor nessa manhã. E uma unção de servir também. Servir a Deus, servir ao próximo. Compartilhar uns com os outros aquilo que nós temos. Que Deus tire de nós a ingratidão, o egoísmo. Deixa o Senhor falar no seu coração nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós, Pai.
por causa da tua misericórdia, por causa da tua graça que nós estamos aqui. Aqui está o teu povo reunidos nesta manhã. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada coração. Senhor, o Senhor sabe as maneiras de falar. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, é o Senhor que nos convence. E eu te peço agora, nos convença, nos convença. Onde precisamos mudar? Em que área nós precisamos melhorar? Nos convença, Senhor. Tira dentro de nós aquilo que não agrada ao Senhor, os maus pensamentos, meu Deus querido, a raiva, o rancor, o ressentimento, a frustração, a decepção. Senhor, tira dentro de nós aquilo que não tem agradado, aquilo que está levando o teu Espírito Santo para bem longe. Senhor, arranca nessa manhã, nos constranja com o teu amor, com o teu amor. Acho baseado, acho de queijo, o de pai tu assim de queijo, o de aço de queijo, basuias, o de aço de queijo. Espírito Santo de Deus, nos constrange, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, nessa manhã. Oh, amachuia, assim de queijo, oh, me acho de queijo, amasso de queijo. Se coloque diante do Senhor nessa manhã. Se coloque diante de Deus e pede para Ele dar uma sondada no seu coração. Espírito Santo de Deus, sonda-nos nessa manhã. Sonda o meu coração. Sonda-nos nesta manhã. Oh, abaixo de queijo. Oh, de queijo e de aço de queijo. Oh Deus, que a nossa vida tenha um propósito. Senhor, dirige os nossos passos. Oh Deus, que realmente o Senhor venha derramando sobre nós um amor de servos, um amor, meu Deus querido. Tira de nós todo orgulho, toda vaidade, toda vanglória. Nos faz humildes, Senhor, nos faz humildes. Dê-nos um coração humilde, um coração submisso ao Senhor, um coração submisso, meu Deus querido, às autoridades instituídas aqui na terra. Senhor, dê-nos este coração manso e humilde. Oh, Pai. Escreve nas tábuas dos nossos corações. Escreve, Senhor. Os teus mandamentos estejam no nosso coração, para não pecarmos contra ti, Senhor. De unção sobre nós, chuva, quero chuva. De unção sobre nós, vai chuva. A chuva, a unção do Espírito Santo de Deus está neste lugar. Está chovendo sobre as nossas vidas. Umas compotas do céu que vem lavando o nosso interior. Deixe essa chuva do Senhor. Deixe essa
essa chuva lavar desde a cabeça até a planta dos pés. Deixa a chuva do Senhor, a chuva do Espírito Santo do Senhor, que vai lavando, que vai tirando as impurezas, que vai tirando o pecado. Oh, Espírito Santo de Deus, abre as comportas do céu e derrama essa chuva, Senhor. Vai lavando os corações, vai lavando os corações, vai lavando a mente, vai lavando a mente, aleluia. Glória a Deus. Louve ao Senhor, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Louve ao Senhor, porque a graça do Senhor te alcançou. Louve ao Senhor pelo seu grande amor que foi derramado no seu coração, porque Ele deu o que Ele tinha de melhor para você. Glória a Deus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.